Gente, essa campanha vai destroçar a gente. Então, você fique preparado, né, para aquilo que o Senhor vai fazer. Vira aí para o teu irmão e fala para ele, olha, quem mandou tu vir? Agora tu aguenta o que Deus vai te dizer. Olha bem para ele, olha, de verdade. Sabe? Você aguenta o que Deus vai te falar. Mas você fala para ele assim, mas só que a bênção vem depois. Ah, glória a Deus, amém? Em nome de Jesus, vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá então começar a nossa campanha. O nosso tema, né, de hoje nós vamos falar sobre o orgulho. Eu ia falar de dois temas, orgulho e inveja junto. Gente, mas é tanta coisa sobre orgulho que não teve como. Não teve como acoplar as duas coisas. Porque são tantas coisas que nós precisamos ser tratados. Então, o nosso tema que nós vamos trabalhar hoje, né, se chama orgulho. E você vai abrir a sua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas, capítulo 26. Segunda Crônicas, capítulo 26. E essa passagem vai falar para nós de um rei. Vai falar para nós sobre um rei. Um homem chamado Uzias. Esse homem ele foi muito famoso no seu reinado. Ele recebeu esse reinado depois do pai. E ele foi um homem nascido em Jerusalém, morreu em Jerusalém. Ele reinou por 52 anos. 52 anos. Foi o reinado da época maior que teve. Ninguém reinou mais que ele. 52 anos. E ele tomou posse desse reinado ainda adolescente. Ele tinha 17 anos. 16, 17 anos. Né, quando ele começou a reinar. E esse homem então reinou por 52 anos. Ele teve o maior reinado da época. Né? Ele foi aquele que fez poços, né, para poder encontrar água, encontrou água, e quem tinha água naquela época, uau, estava muito rico, né, era muito famoso, e ele cavava os poços, ele fez, e ele era um engenheiro por natureza, criativo por natureza, e ele criou as armas mais famosas e poderosas, como as maiores que lançavam as maiores pedras. Foi ele que criou as armas para a guerra, para a batalha, para lançar as pedras, lançar as flechas. Foi esse homem que criou. Então, era um engenheiro criativo, algo extraordinário. Então, ele construiu os reservatórios de água. Ele edificou uma cidade inteira, né? E ele possuiu grandes fazendas. E ele foi dono, né, de um exército muito poderoso, treinado por ele. Então, se você olhar tudo isso sobre a vida de Uzias, ele era tão famoso que a fama dele chegou à metrópole mais poderosa da época, que era o Egito. E a fama desse homem chegou lá. E aí você pergunta para mim, o que tem a ver orgulho na vida de um homem tão bem-sucedido, não é? Olhando aqui, ele não foi bem-sucedido? Bem-sucedido. Fez grandes coisas. Mas, porém, a gente vai ver aqui no decorrer da história desse rei, o que foi que aconteceu com ele. Onde eu pude avaliar e ver que uma palavra chamada orgulho entrou no coração desse homem. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 1, diz assim: Então, todo o povo de Judá proclamou rei a Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai, Amazias. Foi ele quem reconquistou e construiu a cidade de Elat para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. E sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias.
E ele fez o que o Senhor aprova. Olha aí. Ele fez o que o Senhor aprova. Por isso, ele era tão bem sucedido, cheio da unção da criatividade sobre a vida daquele homem. Tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gat, de Jabné e de Asdote. Depois reconstruiu cidades próximas a Asdote e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gurbaal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Alguém estava com ele, que fazia deste homem um homem poderoso. Quem era esse alguém? Deus. Porque ele foi educado nos princípios. E ele passou a fazer tudo aquilo que o pai, que temia Deus, ensinou ele a fazer. Então ele era o filho o quê? Obediente. A palavra de Deus diz: obedece o seu pai e sua mãe, para que tudo te vá bem e prolongue os seus dias na... Quer ter uma vida boa? Quer que os seus dias sejam longos nessa terra? Pois honra pai e mãe, escute eles. Diz assim: Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, na porta da esquina, na porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefalá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos, em suas vinhas, nas colunas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Manassés. Gente, eu penso que esse rei Uzias, ele tinha um pouco de fleumático, ele tinha um pouco de melancólico, porque era muito organizado. E ele era sanguíneo porque ele era líder. Eu penso que esses três sentimentos, realmente estavam sobre a vida desse homem. Pensa, ele era muito organizado. E aqui cheio de detalhe. Então diz lá: e pelo oficial Manassés, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes da família no comando dos homens de combate era de 2.600. Uau! Sobre o comando deles estava o exército de 307.500 homens treinados para a guerra, para a força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos, atiradores e pedras para todo o exército. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres, nas defesas das esquinas. Máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso e a sua fama espalhou-se para longe. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. O seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Uau! Você vê um homem que fez tantas coisas, que era poderoso. Quem almeja fama, deixa eu te dizer, a fama é um lugar perigoso para se estar. Porque quem não está preparado para ter fama, vai cair por causa da fama.
vai cair por causa do sucesso. Então, para termos fama, precisamos estar preparados para isso. Precisamos ser humildes o suficiente para termos fama e a fama não mexer com as nossas emoções, porque somos pecadores. Aquilo que o Senhor entregar na sua mão, Ele vai entregar para você não por causa dos seus méritos, mas Ele vai entregar nas suas mãos por causa da tua humildade. Não é pelo quanto você sabe, mas é pelo quanto humilde você é, que Deus vai entregar nas suas mãos. Aí, lógico, com essa base da humildade estabelecida na sua vida, você vai buscar as técnicas. Você vai estudar, você vai buscar o conhecimento em cima da base chamada humildade na sua vida. Porque se você não tiver essa base chamada humildade na sua vida bem firmada, quando você busca o conhecimento, você busca a técnica, esse conhecimento, essa técnica vai te abater. Por isso precisamos manter em nós um espírito humilde diante do Senhor. Esse espírito de humildade vai me proteger contra toda fama, todo sucesso. Vai me proteger contra as coisas ruins. Vai me proteger de mim mesmo. Porque a humildade não procede do homem, procede de Deus. A humildade não procede da vida do homem, não é um sentimento, não é algo que o homem simplesmente tem e ele tem que buscar ser humilde. Porque desde lá do início, nós vemos que o início da queda, de toda a maldição que veio para o mundo, foi o orgulho. Se você pegar a palavra do Senhor lá em Isaías, você vai ver que Lúcifer, ele quis, na verdade, ser igual a Deus, se tornar igual a Ele e até ser maior que Ele. Isso se chama orgulho. O orgulho faz a gente desejar aquilo que é do outro. O orgulho nos apodrece. Por isso precisamos deixar o Senhor trabalhar em nós. E se você ver um detalhe aqui na palavra do Senhor, diz que quando ele deixou de servir o Senhor, então o sentimento de orgulho se apossou da vida dele. Quando nós servimos o Senhor verdadeiramente, nós temos humildade no nosso coração. De reconhecer as nossas falhas, de admitir quem nós somos, reconhecer de onde saímos, de entender o que é gratidão diante de Deus e diante das pessoas. Mas quando nós não estamos com o Senhor, o orgulho, ele entra com muita facilidade na nossa vida. E nós precisamos, então, deixar o Senhor olhar para dentro de nós e nós olharmos para dentro de nós e deixar o Senhor trabalhar na nossa vida para arrancar esse orgulho. Talvez você veio e disse assim, não, orgulhoso eu acho que eu não sou, eu vou para o culto, mas é porque eu tenho que ir. Mas orgulhoso eu acho que eu não sou, não. Né? Não sou orgulhoso. Mas vamos ver se não tem nada de orgulho dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. O orgulho, ele faz a gente cometer um pecado muito forte, porque ele faz a gente achar que temos direito, que temos razão. Já viu? Tem uma pessoa que, olha, eu sou direito, não sei o quê, e assim, se alguém pisar no calo dele, pronto, já era, acabou. Ele acha que ele pode fazer qualquer coisa. O orgulho é algo que traz para nós uma podridão, faz a nossa alma apodrecer. E o pior de tudo é que a gente não percebe que é orgulhoso. É algo tão sutil para nós, para quem é orgulhoso, e tão forte para quem está fora, que ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa orgulhosa. Parece que é igual um imã. Tem um lado do imã que quando você põe, não junta. Não é assim? Não junta, de jeito nenhum.
você tenta e você vai e você força ali, daqui a pouco ele faz assim, não é? Não junta. O orgulho faz isso. Mas a palavra do Senhor diz, a própria Bíblia diz, que Deus, ele resiste aos orgulhosos. Nossa, forte, né? Se Deus é capaz de resistir aos orgulhosos, imagina os seres humanos que é cheio de pecador, cheio de razão, cheio de falha. Não gosta nem de ficar perto. Sempre vai ter uma coisa, vai ter uma queixa, sempre vai ter. Porque o orgulhoso, na verdade, ele fede. Ele fede. Ele não atrai, ele repele as pessoas. As pessoas sempre vai ter uma queixa, sempre vai ter uma coisa. Porque ele repele. Uzias achou que ele estava tão famoso, e estava mesmo, e era mesmo. Mas ele achou-se tão acima da média, tão valoroso, que ele entrou no templo e ele achou que ele poderia assumir a função do sacerdote. Eu sou rei aqui. Então, se eu sou rei, eu que mando, não tem nada a ver, e eu vou lá fazer o serviço do sacerdote. Mas aí foi onde ele se enganou. Porque a palavra de Deus diz que Deus ele não tem partidarismo com ninguém. Nosso Deus ele não é parcial. Ele ama todos. O nosso Deus não quebra princípios. Ele não quebra princípios. A palavra foi dita pelo Senhor, os princípios foram colocados por Ele. E Ele não quebra princípios. Ele não quebra a sua palavra. Por isso veio Jesus, para mudar. Porque a palavra do Senhor dizia lá, porque todos pecaram. E eles ficaram o quê? Destituídos do quê? Da glória de Deus. Por causa do quê? Por causa do pecado. Então tinha que vir um homem sem pecado e dizer, eu venci o pecado, para que agora vocês pudessem se aproximar novamente do Pai. Deus poderia ter mudado de ideia, não era assim? Não, vou mudar de ideia, deixa eu mudar esse versículo aqui, eu acho que eu errei. Não, mas ele zelou pela sua palavra e ele cumpriu. Por isso Deus ele não é partidário. Eu posso ser mais chegado, eu posso me relacionar com você, mais com você, mais com você. Mas Deus, ele não é partidário. Eu me chego mais à pastora Maria porque ela, né, tal, é missionária, né? Uau, que não sei o quê. Então eu fico mais perto dela do que perto da Sandra. Nada a ver. Deus não é partidário. O Senhor não é partidário. Tanto que Jesus vira para os seus discípulos e diz assim, aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Porque a pergunta era, mestre, e aí? Quem é que vai ter o melhor lugar lá? Quem é que vai ficar perto do Senhor lá? E aí, é o Joãozinho que o Senhor ama tanto? Né? O Joãozinho que tem mais afinidade, que relaciona mais? E Jesus diz, mesma coisa que eu te olha, deixa eu te dizer, lá não tem partidarismo. Lá se você quer o melhor lugar lá, que seja o menor aqui. Qualquer um que for o menor aqui, vai ser o maior lá. Até Judas, se ele tivesse sido o menor aqui, ele teria o lugar lá. A escolha é nossa, minha e sua. Então Deus não tem partido, não. Infelizmente nós temos às vezes, não é verdade? Está repreendido isso na nossa vida. Mas Deus não tem partido. Então Uzias, porque ele fez tantas coisas e temeu o Senhor, Deus não tinha partidarismo para ele, não. Ele meteu a mão em uma situação que não era para ele, era do sacerdote. Mas o sacerdote não era rei, não importa, mas era do sacerdote. Então, a partir daquele momento, a palavra do Senhor diz que aquele homem, o Senhor lançou sobre ele uma lepra. Uma lepra. E sabe onde foi a lepra que Deus mandou sobre a vida daquele homem? Bem na testa. Bem na testa. Fala para mim.
Qual o pior lugar para você esconder algo? Bem na testa. Chega primeiro. Está entendendo? E lepra naquela época era algo muito... sério, muito... As pessoas eram desprezadas porque era uma doença contagiosa. Então elas tinham que ficar separadas. Não podia se misturar com outras pessoas. E a lepra, então, agora no lugar visível, todo mundo via. Então todo mundo fez o quê? Rejeitou aquele rei. Porque agora todo mundo estava vendo que ele era leproso. Mas a raiz daquela lepra na vida daquele homem foi o orgulho que fez aquela lepra aparecer sobre ele. O orgulho faz isso conosco. O orgulho nos afasta das pessoas, nos afasta de Deus. Faz as pessoas terem um ranço pelas nossas vidas. Então nós precisamos entender que aquele homem, ele foi marcado por uma doença contagiosa por causa de um orgulho. Por causa de um orgulho. E eu pergunto para você, será que você tem algum tipo de orgulho no seu coração, na sua mente? Será que você tem algum tipo de orgulho? Será que você tem algo que você fala, não, isso aqui ninguém faz melhor que eu. Isso aqui ninguém faz melhor que eu. E o pior, que quando outra pessoa quer fazer, não deixa, para não correr o risco, outra pessoa talvez fizer melhor e você perder o carro. Perder a função. Né? Observa, o Titanic todo mundo conhece, lógico. E se você observar, a Titanic foi um transatlântico. E ele foi construído debaixo de uma motivação. Naquela época existiam grandes navios, grandes embarcações. Mas ele foi construído para ser o maior, o melhor, o mais luxuoso, o mais poderoso, o mais imponente navio da época. No entanto, que a frase sobre ele era: nem Deus afunda. Nem Deus afunda. E lá dentro estavam todos os orgulhosos juntos. Os maiorais, os luxuosos. Uau, Titanic! Não, eu vou ter que estar lá, porque se eu estiver lá na primeira viagem, a fama vai vir sobre mim. Eu estava sobre a primeira viagem daquele navio. Mas todos nós sabemos que aquele navio, na sua primeira viagem, ele naufragou. Na primeira viagem. Tudo que é construído sobre a base do orgulho vai cair. Vai desmoronar. Tudo. Não existe nada construído em cima de orgulho que vai ficar de pé. Não vai. Um dia vai cair. Uma hora vai cair. Porque está construído sobre uma base errada. Está construído sobre um fundamento errado. E o perigo, né, de quando você tem um excesso de orgulho na sua vida. Tem um excesso de amor próprio por si mesmo na sua vida. Há grandes perigos que a gente enfrenta na nossa vida por causa disso. O rei Uzias, de servo, ele passou a ser uma pessoa completamente discriminada pelo seu próprio povo, pelo seu próprio reino. Pessoas, jovens, crianças que nasceram no seu reinado rejeitaram esse rei por causa do orgulho. O orgulho, ele é abominável. A Bíblia diz isso. Em 2 Coríntios 10, 17 e 18, diz assim. 2 Coríntios 10, 17 e 18 diz assim. Contudo, quem se gloriar, glorie-se na onde? Na onde, minha gente? Na onde? No Senhor. Pois não é aprovado quem a si mesmo se Como é aqui? Pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor
recomenda. Não é contrário às leis desse mundo? Se você quer um trabalho, você vai chegar na empresa, levar o seu currículo e mostrar tudo aquilo que você é. Não é? Para você ser contratado. Você precisa ser bom para ser contratado numa boa empresa. Mas para Deus é completamente diferente. Aquele que se gaba. Porque olha, eu sou fulano de tal, eu sei fazer isso, eu posso fazer aquilo. Vamos fazer, vamos arrebentar, vamos não sei o quê, vamos. Eu sou eu, fiz isso, fiz aquilo. Se recomendando. Então não serve para o Senhor. Porque quem muito se recomenda está cheio de orgulho. E o orgulho vai proceder à queda. Tiago 4,6. Tiago 4,6 diz assim: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe a quem? Fala mais forte, gente. Quem? Isso, os orgulhosos. Mas concede graça a quem? Pronto. Deus, ele se opõe. Ele se opõe por quê? Porque a base pela qual você está querendo chegar diante do Senhor está errada, é orgulho. Então ele vai se opor a você. Senhor, eu quero um carro novo. E você ora, faz jejum, faz voto e tal. E nada. Mas qual é a base? Você está querendo um carro novo? Para mostrar que eu tenho. É aquela história, Senhor, me dá um carro que eu vou dar carona para todo mundo. Vou dar carona para todo mundo. E aí, quando chega o carro, irmão, não vai dar não, viu? Hoje não vai dar não, tem que ir ali. Tá bom, irmão. E outro dia? Também não vai dar não, viu? Outro dia. Vamos lotar o carro para ir ali. Mas sabe que eu tenho um compromisso ali, o pneu está meio murcho, então não vai dar para levar hoje. A base errada. Então nós precisamos entender que Deus, ele opõe ao nosso orgulho. Tudo que você coloca diante do Senhor por orgulho, Deus vai se opor. Melhor, Deus não vai nem te ouvir. Provérbios 16:18 diz assim. Provérbios 16:18. O orgulho vem antes da destruição. E o espírito altivo antes da queda. O orgulho vem antes da destruição. E o espírito altivo vem antes da sua própria queda. O que é isso, o espírito altivo? Você já viu que o orgulhoso, ele chega para conversar com você e ele tem um espírito altivo. Ele é autoritário. As palavras de cortesia quase não existem na boca do orgulhoso. Obrigado, com licença, por favor, por gentileza, por obséquio. Quase não existe, ele chega assim, fulano, tu faz isso, tu faz aquilo, tu faz aquilo outro, tu vê, tu não sei, sabe? Ele não pede opinião para ninguém não, ele só quer colocar aquilo que ele acha, aquilo que ele quer. Então vira uma imposição para quem está ouvindo. E o pior, que o orgulhoso às vezes não vê, não consegue entender a forma com que ele se expressa, que é errado. Aí as pessoas se afastam desse orgulhoso. E nós vemos que esse orgulho, como eu já falei com vocês, ele veio lá no início por causa de Lúcifer, que nasceu no coração dele. Isaías 14:12 diz assim. Isaías capítulo 14, versículo 12. Quem está anotando, se achar que eu estou muito rápido, pode falar. Pode desligar a música de fundo? Obrigada. Hoje eu quero que o povo entenda com bastante lucidez. Amém? Diz lá. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações? Você dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como Altíssimo. Mas às profundezas do Seol você será levado. Irá ao fundo do abismo.
Essa foi a consequência sobre a vida de Lúcifer. Essa foi o resultado do orgulho que ele teve dentro dele. Aqui ele teve um sentimento de trazer para ele tudo aquilo que ele queria. Fazer o que ele quer, o que ele deseja. Eu quero fazer o que eu quero, mas eu penso assim, eu sou assim, eu quero fazer o que eu quero. E muitas vezes você não fala com essas palavras, você fala com atitudes e ações. E aí é cruel. Então, o alvo de Lúcifer foi se tornar igual e mais que Deus. E por causa disso, precedeu a queda. Para quem está notando, primeira característica, né, de um orgulhoso. Primeira característica. Ele se sente superior às outras pessoas. Ele se sente superior. O orgulho faz você querer a glória para você próprio. O orgulho faz você querer as coisas no seu tempo e no seu modo, do seu jeito. São pessoas que brigam pela sua opinião. Já viu pessoas que uma conversa, ali ele quer dominar a conversa. Se a conversa não tiver no crivo que ele quer, da maneira que ele pensa, logo ali vai sair um desentendimento. Porque o orgulhoso, ele vai debater por causa da sua opinião. Ele vai brigar por aquilo que ele pensa, por aquilo que ele quer. E ele quer que as outras pessoas pensem como ele. Ele não aceita outras pessoas terem outras opiniões, outra visão. Ele sempre tem uma queixa. Ele sempre vai queixar. Ele sempre tem algo para murmurar. Ele sempre tem algo para poder apontar. Essa é uma característica do orgulhoso. Ele nunca está errado, só os outros. Só as outras pessoas que são erradas. Então, a letra D, ele não gosta de se rebaixar para ninguém. Ele não gosta. Ele sempre tem um mais, um se, um porém. Eu entendo mais, olha, é isso. Então, ele não aceita ser confrontado, porque ele tem opinião própria e formada. E a visão que ele tem na cabeça, ele quer que as outras pessoas estejam. Por exemplo, você chega aqui na igreja, na Nova Aliança. A Nova Aliança tem uma visão, tem um curso para ser seguido. Nós temos um caminho para andar. Aí chega aqui e começa a pôr defeito em tudo. Ah, porque essas cadeiras cinza. Ah, porque essa parede preta. Ah, mas eu não gosto dessas coisas de mídia. Que negócio é esse? Não, que povo bagunçado. Começa logo a murmurar, sabe? Pessoa que murmura demais tem orgulho dentro. Que se queixa demais tem orgulho dentro. Porque o humilde, como já ensinei a vocês, ele soma, ele não espalha, ele agrupa. Ele agrupa. O humilde, ele sabe ouvir. Ele escuta, ele prefere ouvir do que ficar falando. Mas quando ele fala, ele tem uma palavra de sabedoria. Porque a sabedoria mora com os humildes. A Bíblia diz isso. Então, nem toda pessoa que vive falando muitas coisas, ele é cheio de sabedoria, não é? Precisamos aprender a ouvir. Quando uma equipe, eu instruo missionários, quando eles chegam numa equipe, em um campo missionário, eles não podem nunca chegar dizendo assim, vamos evangelizar, é Jesus, eu não sei o que. Não, ele vai fazer um mapeamento, calado. Não falo com você, mas vai conhecer a terra, vai espiar a terra, sabe? Para depois você receber a direção de Deus do que fazer. Ah, mas eu sei. Eu entendo e eu sei. Eu cheguei para fazer. Eu sou cheio de conhecimento. Eu tenho N habilidades. Só que quando nós estamos em outro lugar, não são as minhas habilidades que vai fazer as coisas fluir, mas vai ser a minha humildade em Deus, porque a minha humildade no Senhor vai me fazer entender aquela terra, aquele povo, e vai me ajudar a engolir o que eu sei para poder ensinar da maneira deles. Foi o que Jesus veio fazer. Jesus, o Filho de Deus,
Então ele veio nessa terra como homem. Viver como homem, experimentar todos os sentimentos que nós temos, para saber como lidar conosco. Não chegou aqui te julgando, não chegou aqui te criticando, não chegou aqui murmurando. Porque esses homens dão muito trabalho. Olha só o que fizeram. Era para tudo ser bom, maravilhoso. Olha seu cabeção. Por que foram fazer isso? Ei, será que você não sabe que Deus não gosta disso? Então por que você está fazendo isso? Eles são cabeção demais. Deus não chegou assim? Ele chegou falando do amor. E Jesus usava muito de parábolas para poder ensinar. E as parábolas, ele fazia comparações para que aquela pessoa local pudesse compreender a linguagem que Jesus estava dizendo. Será qual é a língua que fala lá no céu, hein, gente? Será? Qual é a língua que fala lá? A língua dos anjos? Meu Deus. Abachures? Ai, meu Deus, será qual é a língua que fala lá? Mas Jesus deixou até a sua própria língua para falar a nossa língua. Entende? Isso é humildade. Isso é humildade. Então, essa precisa ser a base que nós estamos. O orgulho, ele tem sobre si um senso exagerado de superioridade. Tudo dele é melhor. A casa é melhor, o carro é melhor, o celular é melhor, funciona melhor. Tudo dele é melhor. Se põe alguma coisa para poder mostrar, mas o meu é melhor. Né? O meu melhor. Que ano é o seu? O meu mais novo. Né? Orgulho. Orgulho. Segunda característica. O orgulhoso, ele sempre tem razão. Em uma conversa, ele sempre tem. Ele não admite os seus erros. Não admite. Coisa difícil é confrontar um orgulhoso. Ele nunca admite o confronto. Não, mas foi por causa do ciclano. Mas foi porque Beltrano. Mas foi porque fulano fez isso. Mas foi porque a fulana aconteceu isso. Ele nunca assume a sua culpa na situação. Se tem uma confusão, ninguém aqui, tipo assim, aconteceu uma confusão e só um tem culpa? Não. Os dois têm. Um pode ter um pouco mais, um pouco menos, mas os dois têm. Então, diante de uma situação, nós precisamos reconhecer onde nós falhamos. Agora, o orgulhoso não reconhece. Ele bate de frente, porque ele não aceita ser confrontado. Ele não admite os seus erros, a sua falha. Ele mente, mas não diz a verdade. Ele encobre a verdade. Orgulhoso. Pessoas orgulhosas não conseguem ouvir ninguém, dar ouvido a conselhos, porque ele já tem opinião formada própria dentro dele, ele quer seguir aquilo que ele quer fazer, orgulhoso. Os orgulhosos não conseguem ter amizades verdadeiras, elas são temporárias, são amizades rasas, que não têm raiz. Você tem amigo que é assim, você teve um amigo, o amigo foi embora para outra cidade, mora em outra cidade e tal, faz anos que você não vê. Mas quando tu liga, parece que você estava junto ontem. Não é assim? Parece que ele nem está distante. Não é assim? Amizade que tem raiz. É isso. Não importa a distância, o tempo, mas são amizades que têm raiz. Eu tenho uma amiga que eu não vejo ela pessoalmente, acho que já tem uns 20 anos. 20 anos. Mas é minha melhor amiga. Já pensou? Mas tem uns 20 anos mesmo que a gente não se vê pessoalmente. Amizade com raiz. Agora o orgulhoso não tem. Sabe por quê? Ele não se importa. As pessoas vêm e vão na vida dele. Ele prefere, se aconteceu algo com a amizade, com alguém que ele gostava, amizade e tal, quando deu algo errado, ele simplesmente vira a página. Vira que segue. Tchau. Oi.
Deu. Não tem amizade. As amizades do orgulhoso, ela sempre é cortada, podada, arrancada. O laço de relacionamento é quebrado porque orgulho. Orgulho. E o orgulhoso sente assim, eu me rebaixar, eu pedir perdão, prefiro viver minha vida. Sou mais eu. Né? E prefere seguir, virar a página e seguir, do que ir lá e reconhecer que falhou. Ou perguntar, olha, você está diferente comigo? O que é? O que está acontecendo? O que eu posso fazer? O que eu fiz? Eu preciso do seu perdão. Se você está chateado comigo, eu estou aqui para poder pedir perdão para você. Mas eu não quero perder a sua amizade. Essa frase é forte, sim ou não? Eu não quero perder a sua amizade. É forte ou não essa frase? É forte? Só os humildes têm coragem de falar ela. Só os humildes têm coragem de fazer isso. O orgulhoso não, ele não faz isso. Por isso é mais fácil para ele virar a página. Os orgulhosos, eles trocam de amizade assim como tomam um copo de água. Né? Se alguém tiver uma posição diferente da dele, já era, foi. Caminhando. Todos estão errados, menos ele. Está errado, menos ele. Ele não reconhece seus próprios erros. Ele prefere perder do que rebaixar. Ele prefere perder do que achar que está passando vergonha. Olha, do que achar que está passando vergonha. Gente, pelo amor de Deus, precisamos consertar aquilo que é erro nosso. O orgulhoso, ele é cego. E fica mesmo numa cegueira, ele não consegue enxergar. Ele não consegue enxergar. Mas ele tem todas essas atitudes no automático. E como é difícil Deus agir no coração do orgulhoso, porque ele é cego. Então ele não consegue ouvir Deus com clareza daquilo que Deus realmente está querendo dizer. Se Deus existe os orgulhosos. Então, em 2 Coríntios 4 diz assim. 2 Coríntios 4 diz assim, os quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Para que eles não possam ter uma experiência com esse Jesus, com a luz do evangelho. O que quer dizer essa luz do evangelho? Não é a palavra escrita simplesmente, mas a revelação de Deus dentro da vida deles sobre o evangelho, porque é isso que vai mudar a pessoa. Quando ela tem uma revelação, quando ela tem um encontro real e verdadeiro com Cristo, então ela é transformada, então ela muda, porque o pensamento muda, o sentimento muda. Então nós precisamos ter uma revelação, e essa revelação não vai nos deixar parar, mas nós vamos entender que enquanto vivermos nessa terra, viveremos para Cristo, buscando tudo aquilo que Ele tem para nós, mas viveremos para Cristo, para o Senhor, e ficaremos longe do pecado, longe daquilo que pode nos destruir. Amém? Terceira, ele não tolera as críticas. O orgulhoso não tolera a crítica. Todo orgulhoso se torna um ridículo, porque ele não acredita na crítica. Ele não gosta de ser criticado. Quando ele é criticado, ele perde a postura logo. Você já viu pessoas que gostam de brincar com outras pessoas? Brincar criticando, essas coisas, tudo brincadeira, né? Mas vai a pessoa brincar com ele, para ver o que acontece. O orgulhoso se dói. Aí tem aquele orgulhoso que se dói e se revela na hora. Não sei o que, não gostei disso, que não sei o que, pode parar, vamos parar com isso, aquela coisa assim. E tem o orgulhoso que guarda. Entende? É aquele que vai virar a página. É aquele que vai virar a página. Ele guarda dentro de si, fica quietinho, fica mais quieta na roda, finge que tá, mas não tá magoado, tá chateado, tá contrariado, porque a pessoa agora brincou com ele. Mas, porém, esse orgulhoso gosta de brincar com os outros. Mas quando critica ela própria, essa pessoa não gosta.
Então, o orgulhoso, ele age assim. E aí ele vai carregar aquilo dentro dele. E sabe o que vai acontecer? Ele vai resistir a essa pessoa. Vai resistir. O dia que tiver assim, um grupo de pessoas, tiver essa pessoa, ele vai falar com todo, mas não vai falar com essa pessoa. Ele vai estar onde aquela pessoa está, mas ele vai excluir aquela pessoa. Não vai dar atenção, não vai querer falar, não vai dirigir a palavra. Não vai. Porque ele está ferido, ele está com seu orgulho ferido. Então ele vai preferir virar a página. Mas nós precisamos ser humildes bastante para criticar e sermos criticados. E não deixar isso alterar quem nós somos em Deus, quem nós somos no Senhor. Ele sempre recebe crítica como ofensa, mas ele sempre recebe as críticas sobre ele como ofensa. Por exemplo, se eu chegar aqui para a Laura, eu disser assim, Laura, meu filho, deixa eu te dizer, olha, é muito bom tudo que você faz, mas minha filha, essa situação aqui, não faça não, porque não está legal, sabe? Isso aqui não está legal. Aí o que ela vai fazer? Se ela for orgulhosa, ela vai fechar o coração. Ela vai fechar. Aí ela tem duas maneiras de agir. Ou ela se rebela na hora. Não, eu não acho, não. Já viu aquelas pessoas que se rebelam na classe? Tem aquele que se rebela, né, assim, mostrando, mas tem aquela outra pessoa que se rebela na classe. Aí você confronta. Eu não acho que seja assim. Não acho que eu sou assim, né? Rebelde, orgulhoso, não aceita a mudança. E o pior, não muda mesmo. Não muda. Sabe por quê? Porque o orgulhoso não tem um espírito ensinável. Ele não tem um espírito ensinável. Por isso ele não aceita a correção, não aceita a crítica, não aceita a gente repreender. Por quê? Porque ele não tem um espírito ensinável, ele é orgulhoso. Então precisamos avaliar dentro de nós. Eu quero que você escute essa palavra, mas vá se autoavaliando. Para ver em qual desses pontos eu estou me encaixando. Para que em nome de Jesus, hoje, saia da sua vida de uma vez por todas. Amém? Em nome de Jesus. Se alguém te criticar hoje, chegar para você e falar assim, olha, eu não gostei desse seu tênis, não, tá horrível. Aí você vai assim, mas é meu, eu uso do jeito que eu quero. Eu falo assim, então toma ele para você. Então nós precisamos entender, né, que o orgulhoso ele não aceita crítica de forma nenhuma. Uma pessoa que está sendo criticada, uma característica do humilde, ele não revida. Ele não revida. Está lascando a lenha nele. Está lascando a lenha. Ele sabe das coisas que estão acontecendo. Mas ele não revida. Ele, é melhor calar e esperar o momento para as coisas. É sabedoria. E a sabedoria está com os humildes. Está com os humildes. O orgulhoso, 4 pontos. O orgulhoso, ele não cede a mudanças. Ele não aceita mudanças. O orgulhoso, ele resiste a qualquer tipo de mudança. Por exemplo, se alguém chegar lá na sua padaria, irmão Salustiano, o senhor vai contratar alguém. E a pessoa chega lá para ser contratada. O senhor contrata e a pessoa vai trabalhar. Aí chega lá, você fala para ela, olha, tem que chegar 5 horas da manhã aqui. Vai sair de 2 horas, o serviço vai ser esse. Aí ele vai virar para você assim, não, 5 horas? De jeito nenhum, é de madrugada para mim. É de madrugada, está no meu melhor sono. Não vou, não. Vou chegar aqui de 9, se o senhor quiser. Né? O que você vai fazer com esse funcionário? Tchau. Tchau, né? Porque dentro da mente dele já tem algo formado de como é a vida dele, aquilo que ele quer. Então ele não aceita mudança daquilo que ele pensa. Então para ele é muito mais fácil criticar
e esforçar para poder fazer aquilo que ele quer do que obedecer, do que aceitar que existe mudança. Agora deixa eu te dizer uma coisa, na nossa vida nós seremos eternos aprendizes no Senhor. Então, se eu não tiver esse espírito ensinável dentro de mim, como seria? Quanto seria? Quantos de nós aqui, quantos de vocês aqui vieram de um outro ministério? Não é? Aprenderam uma visão diferente, não é não? Um curso diferente, não é? Aí você chega aqui, eita, isso aqui é diferente. Aí começa, não, pastor, é porque lá era assim. É porque o pastor lá fazia assim. Então eu gosto que seja assim. É porque é assim, é porque é assado. E parará, não é? Comparação lá. Ele não está aberto para o novo. Vai dar certo? Não vai. Porque vai encontrar um monte de dificuldade. Ele vai enxergar aqui um monte de ponto para murmurar. E por que ele vai enxergar isso? Sabe por quê? Porque dentro dele tem um coração resistente. Orgulho. Então ele prefere bater de frente. E nós precisamos entender. Quando eu vim para a Nova Aliança, a Nova Aliança estava com 2 anos. E eu vim do ministério estabilizado. De um ministério com igrejas a mais de 80 países. E eu vim para uma igreja com 2 anos. Eu poderia pensar, será que esse negócio vai virar? Será que esse negócio vai dar certo? Eu já fui para o campo, já voltei, já sou pastor, já plantei a igreja. Agora eu vou vir aqui para uma igreja de 2 anos. Né? Mas Deus mandou eu vir. Quando eu cheguei lá, sabe o que fizeram comigo? A palavra do orgulhoso. Sabe o que fizeram comigo? Me mandaram para uma célula. Quando eu cheguei lá, eu fui fazer parte de uma célula. A minha igreja era em célula. Não, mas eu venho de uma igreja em célula. Tudo certo. Tudo ok. Mas chegou lá, eles me colocaram numa célula. E eu fui para a célula. A menina que era minha ali, tadinha, uma mocinha. Ela disse, toda vez que eu chegava na célula, ela quase morria. Quase dava um treco. Porque eu estava chegando na célula dela. E o dia que eu falei assim, sim, então nós vamos começar o nosso discipulado. Ela quis morrer. E aí disse que chegou, quando ela chegou, aí eu peguei a Bíblia, eu disse, meu Deus do céu, o que essa mulher fez? Mas é se submeter aos processos. Estar aberto à mudança. Aquilo que você faz, aquilo que a tua patente diz que você é, não pode dominar você. Não pode tirar a humildade que existe dentro de você. Lá vai eu caminhar para a célula. Então fui para a célula. Aí depois da célula começamos lá, e começou a escola do CCC, CTL. Eu fazia a escola, comecei fazendo a escola, sentada aí como você, mas já era pastora. Aí eu fazia a escola, dali a pouco eu dava uma aula, aí depois fazia a escola e dava outra aula. E assim foi, dali a pouco peguei a igreja para plantar. Certo? Mas tudo começa com humildade. E se eu tivesse dito assim, célula? Não. Peraí, pastor, por favor. Eu sou pastor ungida com experiência. Eu sou Maria Saboia. Não sabe o que eu sou, não? Eu sou Maria Saboia. Né? Maria Saboia, pastor, que negócio é esse? Me dá logo uma função grande aí para mim, que é isso que eu quero. Né? Mas não, nós temos que nos submeter aos processos. Ok? Então, se você está aqui, você precisa se submeter aos processos. Daquilo que Deus tem para a sua vida. A humildade é um trampolim para você voar. Uau! A humildade é um trampolim para você voar. Mas, porém, o orgulho vai proceder à sua queda. Você vai desviar daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Então, em nome de Jesus, não deixe o orgulho encher o seu coração
e não deixar você aceitar as mudanças necessárias que você precisa fazer na sua vida. Porque nós seremos sempre aprendizes até a volta de Cristo. Certo? Então, o orgulhoso, ele não muda porque ele acha que não é necessário. Não é necessário mudar, então ele não muda, ele até te escuta, mas ele não muda. Ele não se esforça, ele não trabalha dentro de si para poder mudar. Ele só aceita a mudança quando vem dele, de um pensamento dele. Quando ele achar que deve mudar, ele vai mudar, mas se ele não achar, ele não vai mudar. O orgulhoso, ele murmura quando ele se sente obrigado a fazer, que ele tem que fazer. Não, aqui você tem que chegar às 5 horas da manhã. Se você não chegar, rua para ti. Que raiva daquele Salustiano, meu Deus do céu. Tem que levantar da cama nesse frio e ir para essa padaria. Chega lá murmurando. E o pior é que quem murmura gera uma confusão, um ambiente ruim no lugar. É ou não é, irmão Salustiano? O ambiente fica ruim, qualquer coisinha vira confusão. Porque o orgulhoso, ele é muito propenso à murmuração. E o pior é que ele tenta contagiar outras pessoas. Ai, que dureza. Não é? Que dureza. Mas eu creio que em nome de Jesus aqui não tem não. Né? Não tem nenhum orgulhoso aqui. Quem é humilde, ele é bem resolvido. Ele não dói. Ele não é uma pessoa que fica se doendo. É porque fulano disse isso, é porque dessa situação, é porque não sei o que. Oxi. Não. Humilde, ele não se sente ofendido pelas coisas. Ele segue aquilo que Deus tem para a vida dele. Então, o humilde de coração, ele se submete às mudanças e ele sabe honrar. O humilde sabe ser grato e sabe honrar. Olha, eu ganhei um caldinho hoje, gente. De camarão ainda com peixe. Uau! Então, meus queridos, o humilde, ele sabe ser grato, ele sabe honrar. Sabe, o humilde, ele sabe reconhecer as coisas. Ele tem gratidão no coração dele. Por onde ele está, por aquilo que as pessoas fazem por ele. Então, o humilde, ele tem esse coração que é grato, ele reconhece as pessoas que passam pela vida dele, que acrescentou algo. Sabe, quais foram as pessoas que acrescentou algo na sua vida? Sabe, quais foram as pessoas que um dia lhe deu um bom conselho? Sabe, quais foram as pessoas que gastou tempo com você, que acreditou em você, que está acreditando, alguém que lhe abraçou num momento tão difícil? Sabe, o humilde, ele sabe ser grato. É bom pegar o telefone, ligar para essa pessoa, olha, quer lhe agradecer, olha, sabe? Faça alguma coisa de gratidão para essa pessoa. Ele reconhece a gratidão. O orgulhoso não. O orgulhoso sente como se fosse obrigação. Não, é Deus na minha vida. Não é ninguém mais, é Deus que está fazendo. Ninguém. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que Deus vai fazer na vida da gente precisa de pessoas. Está entendendo? Você nunca vai chegar naquilo que é propósito, naquilo que é chamado, se não tiver pessoas na sua vida para te conduzir até lá, meu querido. Não tem. Toda vez que eu vou para Minas, eu vou na igreja onde eu nasci. Eu vou lá honrar meus pastores. Eu vou lá honrar a senhora que me convidou para ir para a igreja. Toda vez. Sabe? Essa semana mesmo eu estava falando com ela. E o tempo passou. Deus assim deu a graça, o favor de fazer coisas maiores do que ela fez. Mas dentro do meu coração, ela é sempre superior a mim. Sabe, dentro de mim, ela é sempre superior a mim. Entende? É isso que nós precisamos ter. Foi isso que o rei Uzias não teve. Ele não entendeu que ele era o rei, ele era o famoso, mas o sacerdote era o sacerdote. E ele achou, olha, o trabalho está muito fraco, deixa eu fazer aqui. Eu sou o rei e eu posso fazer. Cada um tem o seu. E falando nisso, eu quero em nome de Jesus desmistificar uma frase que fala assim: faz, tudo que eu faço é para Deus, eu não faço para o homem. Essa frase é errada.
Essa frase é errada. Sabe por que ela é errada? Porque a palavra do Senhor diz assim: tudo que vós fazeis aos meus pequeninos, fazeis a mim. Eu faço é para Deus, não importa com o meu líder, não. Eu faço é para Deus, não importa com o meu pastor. Está errado. É rebeldia, é orgulho. Está errado. Se você ama Deus, se você serve o Senhor, se você tem o Espírito Santo dentro de você, você vai saber reconhecer quem é a autoridade na sua vida e respeitar. Por isso que, quando tiver um desafio para nós como igreja, precisamos entrar juntos. Estamos juntos. Ah, Deus não falou comigo, não vou entrar, não. Não, mas eu estou com meu pastor. Né? Eu estou com minha pastora nesse aí. Deus deu a visão para ela. Deus não falou comigo, mas eu estou com ela. Está entendendo? Isso é reconhecer, é princípio. Ah, eu vou ser besta? Eu faço coisa para Deus. Deus não falou comigo? É rebeldia. Então, se você analisar, Deus nunca quebra um princípio. Deus nunca quebra um princípio. Um exemplo bem claro, por exemplo, o Cid é baterista. Aí ele é baterista, então ele tem o quê? Autoridade na bateria. Aí eu chego e digo: Cid, cai fora. Eu sou pastor aqui, você não fala nada não, porque hoje sou eu. Vai lavar essa boia. Eu que sou dona aqui, não sei nem sentar nesse negócio. Cadê a baqueta, Cid? Quer ver se eu não sei tocar? Eu sou a pastora. E aí? Você entende um mistério aqui? Não é porque eu sou pastora, eu tenho autoridade para tocar a bateria, porque eu não sei, eu não fui chamada para tocar a bateria. Mas eu toquei, não toquei? Mas tudo tem unção aí? Quem tem um chamado, uma função de Deus, quando senta ali, a unção vai. Entende? A unção vai. Porque ela tem algo peculiar de Deus, que é um chamado e um propósito de vida. Você está entendendo? Isso, o rei, ele foi chamado para ser rei. Mas ele não foi chamado para ser sacerdote. Então não é porque ele era rei e tinha a patente de rei que ele poderia fazer a função de sacerdote. Ele tinha que se submeter ao sacerdote. E isso ele não fez. Por isso nós precisamos entender. O que eu faço é para Deus, não faço para o homem. Está errado. Está errado. É rebeldia. Essa palavra é uma palavra de rebeldia. Então precisamos reconhecer. Deus deu uma visão para a igreja? Sim, pastora, pois nós estamos com a senhora. Eu vou esperar Deus falar comigo, vir numa nuvem, né? E o trovão assim, arrepiar. E Deus fala comigo: eu sou o Deus que falei para a pastora Maria Saboia que Garanhões é do Senhor Jesus e que aquela igreja é uma igreja de 5.000 membros. Vai lá, está com ela. Vai esperar sonhar? Não, você sonha junto comigo. Você sonha junto comigo. É assim que Deus conduz. É assim. Preste atenção, quando o povo Deus tirou o povo do Egito, caminhou com Moisés sobre uma liderança para uma terra que mana leite e mel.
Mas o que aconteceu nessa caminhada? Houve o quê? Murmuração, desrespeito, desonra, idolatria. Tudo isso aconteceu no coração daquele povo. A promessa de Deus foi verdadeira, mas porém não se cumpriu na vida do povo, porque o povo não acreditou. Ele deixou a murmuração, a cegueira entrar, e aí eles foram roubados da promessa da visão. E olha que Deus se manifestava a eles, hein? Olha que Deus se manifestava. Então, se Deus tem uma visão para cá, meu querido, agarra essa visão. Se a sua pastora tem uma visão para cá, agarre, porque é Deus que dá. Eu não ia perder meu tempo para estar aqui em Garanhuns, não, gente. Você acha que eu ia perder meu tempo para estar aqui? Não ia embora para Minas Gerais. Está entendendo? É 22 anos longe, fora. Deixa eu ir lá ficar um pouco com minha família. Deixa eu ir lá ficar. Mas se eu estou aqui, é porque Deus tem uma visão para cá. E Deus já começou a fazer coisas extraordinárias. Extraordinárias. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você tem humildade, está ouvindo o Senhor, e você busca a vontade do Pai, a vontade de Deus, Deus faz coisas que a gente jamais imagina fazer. Deus faz. Você entende o que Deus faz? Agora, gente, é sério. É sério mesmo. Tenho 22 anos de caminhada, muitas experiências na vida. Mas para mim, eu me sinto uma pessoa normal. Como você? Entende? Eu sei que tudo aquilo que Deus fez em mim e através de mim, Ele pode fazer com você. E Ele quer fazer com você. Eu sei que tudo que Ele fez, em nome de Jesus, que tudo que Ele fez foi Ele. Eu não sou digna de nada. Mas a honra e a glória é dele, para ele sempre. A única coisa que eu sou é um instrumento na mão de Deus. Sabe? E eu tento pensar nisso sempre, para que o orgulho não entre dentro de mim. Não entre. Sabe qual é o meu desejo? Não sei se eu falo, não sei se não. Mas o meu desejo é... Eu sei que o trabalhador ele é digno do seu salário. Mas o meu desejo hoje é servir o Senhor sem ganhar da igreja. O meu desejo é ter para ofertar na igreja. Se eu tivesse dinheiro suficiente, já estava com a porta de vidro ali. Não tinha deixado vocês passar frio no inverno. Eu já tinha investido muito na vida de pessoas para mandar para a Imperatriz, para fazer curso, participar de conferências. Entende? É servir o Senhor. Sim. E dizer, Deus, eu sou muito grato ao Senhor por tudo que o Senhor faz em mim e através de mim. Eu quero dar. Eu quero dar. Isso é o meu coração. E eu oro por isso. Eu oro por isso. Clamo a Deus. Eu sei que Deus um dia vai honrar. Eu sei que um dia Deus vai honrar. Eu quero manter missionários. Eu quero manter pessoas para servir o Senhor. Quero. E continuar servindo para o resto da vida. Então, meus queridos, não tenha medo, sabe? Não ande na retaguarda. Abrace aquilo que Deus tem para nós. Vamos aceitar todas as mudanças. Vamos estar juntos naquilo que nós precisamos estar. Para nós alavancarmos e concluir tudo aquilo que Deus tem para essa igreja, para esse ministério. Eu preciso de você. E Deus precisa de você. Ele precisa de você.
Se você está aqui no início, desconfie que Deus, você está aqui à toa, não. Porque Deus tem um propósito na tua vida. É porque Ele tem um propósito na tua vida. Ele quer deslanchar você para coisas maiores. Então acredite e abrace. Há muita honra para quem participa de um início de uma igreja. Há muita honra. Então abrace aquilo que o Senhor quer lhe entregar. Não deixe o orgulho te roubar. Sabe? Seja sujeito a mudanças. Aceite as mudanças. Aceite os ensinamentos e deixa Deus conduzir a sua vida. Deixe o Senhor conduzir a sua vida. Uma igreja que me convidou para uma conferência, para ministrar numa conferência. Aí estava lá a lista, só homem, só eu de mulher. Entende? Que quem faz é o Senhor? É Ele. Então, em nome de Jesus, vamos fazer igual João Batista, andar pela rua. Nós somos uma igreja de 5.000. Somos uma igreja de 5.000. Chamar a existência aquilo que Deus tem para essa cidade, tem para nós como igreja aqui. Você é pilar. Deus te escolheu para ser pilar. Amém? Por isso, não deixe o orgulho te roubar daquilo que Deus já vê você. Ele olha você e Ele sabe aquilo que você vai ser aqui dentro. Por isso que Ele não desiste de você, por isso que Ele não me deixa desistir de você. Então vamos caminhar, rumo àquilo que o Senhor, em nome de Jesus, tem para a tua vida. Há muita honra para quem começa. Há muita honra para quem começa. Não esqueça essa palavra. Amém? Quem é humilde, ele sabe relacionar com diferentes tipos de pessoas. Pessoas com pensamentos diferentes, atitudes, ele sabe relacionar. E ele não toma para si como ofensa a atitude de alguém. Quem é humilde, vive melhor. A quinta característica e última, diz assim: o orgulhoso se incomoda com o sucesso dos outros. O orgulhoso incomoda se alguém do lado dele está crescendo. Ele começa a ficar incomodado. Ele está no trabalho, é amigo de alguém, é amigo daquela pessoa, até o dia em que aquela pessoa foi promovida. Porque a partir do momento que ele foi promovido, agora já virou inimigo. Agora já está criticando, já acha que foi, como se diz, peixinho do chefe, começa. Né? Porque dentro da igreja também tem isso. É porque a pastora gosta mais do fulano. É porque a pastora... Eu estou bem aqui. Então todos podem se chegar. Cada um tem um jeito. Tem uns que chegam mais, chega sorrindo, tem uns que são atrevidos, né? Assim. Não. Nem termina o culto, já está assim. Não é? Não, outros são mais reservados, fica ali. Mas o espaço dele é o mesmo aqui. Vocês estão entendendo? Agora o orgulhoso, ele vai gerar confusão. Quando alguém começa a ocupar uma função, mas como pode? Fulano, ciclano, tanto. Cuidado. O orgulhoso, ele gosta de relacionar com pessoas inferiores a ele. Entende? Porque ele gosta sempre de estar por cima. Então, ele se relaciona com pessoas inferiores a ele, pessoas que realmente vai estar por baixo. Quando chega alguém igual ou maior, vai ter atrito. Vai ter choque ali. Vai ter choque. Porque ele não vai aceitar. Porque o orgulhoso, ele gosta de dominar. Enquanto ele domina, ele está bem. Mas quando ele não domina, aí começa a fera a sair para fora. A confusão está armada, formada. Né? O humilde não anda com pessoas simplesmente simples, do mesmo nível ou abaixo. Ele anda com esse e anda principalmente com quem está acima. Por quê? Porque ele quer aprender. Entendeu? O humilde faz isso.
Ele anda com quem está acima porque ele quer aprender. Ele quer receber. Ele quer saber o caminho. Por isso ele não tem dificuldade de lidar com pessoas que é mais que ele. Humilde. O orgulhoso tem. O orgulhoso vai chocar, vai bater. Não concordo com isso, não concordo com aquilo, e não concordo com aquilo outro, e porque disse isso, e disse... Gente do céu, o orgulhoso gera confusão. O humilde não. Ele se ofende quando alguém cresce. O orgulhoso se ofende quando alguém cresce. Ele não aceita diminuição. Por exemplo, aqui, vocês são, como eu disse, é honra para quem está aqui no início. Então, você está sendo testado, ok? Testado. Por isso que funções são distribuídas. Então, vocês estão sendo testados ali e leva uma coisa e faz uma outra, até você se definir, até naquilo que Deus tem para você. Então, não quer dizer que porque você está aqui no louvor, que você vai permanecer no louvor para sempre. Talvez a sua função vai ser outra. Vocês estão me entendendo? Agora o orgulhoso não permite isso. Não permite. Não, porque eu cheguei primeiro. Não, porque isso. Não, porque aquilo. Ele sempre vai bater de frente. Não vai aceitar que alguém cresça na frente dele. Só que ele não entende que o orgulho faz ele retroceder, porque o orgulho precede a sua queda. Não entende isso. Por isso precisamos ter cuidado. Todo orgulhoso é preconceituoso. Ele julga. Tudo que ele vê, ele tem um julgamento. O orgulho faz tirar o mérito dos outros. O orgulhoso, ele tem dificuldade de elogiar que a pessoa fez bem, que a pessoa fez melhor. Ele tem dificuldade de elogiar o outro. Ninguém é bom o suficiente para ele. O pior é que o orgulhoso não percebe que ele é orgulhoso. Aí você é orgulhoso. Eu? Aonde? Hã? Passou onde aqui que eu não vi? Ele não reconhece, o coração é duro e ele é cego. Ele é cego. E para poder quebrar o orgulho do orgulhoso, só com pá, pá, pá. Pancada, gente. É pancada. Porque tem que desconstruir uma visão cega, uma emoção que está dura, resistente. Então é só com pancada. Pá, pá, pá. Enquanto o humilde é uma terra mole. Você joga água, está pronto. O orgulhoso é uma terra seca, dura. Você tem que bater. E olha lá. Tem uns que não reconhecem, não conseguem enxergar. A consequência do orgulhoso. O orgulhoso, rei, ele julgou por 52 anos e jogou 52 anos fora de reinado. Tudo ele jogou fora. Porque ele desobedeceu por causa do orgulho de achar que podia, ele foi lá no lugar do sacerdote. Então ele jogou 52 anos fora. O orgulhoso não respeita. E se ele não é respeitado, ele não é ouvido. As pessoas não gostam de ouvir o orgulhoso. Não dá muita atenção para a pessoa que é orgulhosa. O orgulhoso vai ser combatido por Deus. Ele vai ser punido severamente. Isaías 2 diz assim, capítulo 12 diz assim: o Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para todo o que é exaltado, para que eles sejam julgados. Uau, que isso? Então tem um dia separado, reservado para o julgamento dos orgulhosos e altivos. Gente, que coisa forte. Não é forte isso? Que coisa forte. Diz lá, para todos os cedros do Líbano, altos e altivos, e todos os carvalhos de Baçã. Quando ele está falando assim, o cedro, o Líbano, os carvalhos, são as coisas mais preciosas, mais bem vistas, né? Que era na época. Então ele está se referindo ao orgulho. Diz assim, para todos os montes elevados, todas as colinas altas, para toda a torre imponente, né, para todo muro fortificado, para todo navio mercante e todo barco de luxo. A arrogância dos homens será abatida. A arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado.
o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia e os ídolos desaparecerão por completo. Uau, que coisa forte. Então, todo orgulhoso no final vai acabar sozinho. Escute aqui o que aconteceu com aquele rei. 2 Crônicas 23, 26, do versículo... Deixa eu ver aqui. Sim, então ele teve a lepra, na onde? Onde todas as pessoas viam, não tinha como esconder. Então ele foi o quê? Tirado para fora e rejeitado pelas pessoas. Agora o orgulho dele foi batido. Porque antes ele tinha todas as pessoas, uau, é o rei, é o rei. Agora é um rei leproso. Está cheio de lepra, nem chega perto. Nem chega perto. Isso dói. Então assim, o orgulhoso, ele tem que ser abatido. E o pior, o abatimento do orgulhoso é exposição. Ele é exposto. Que dureza. Ele é exposto. Lembra de Naamã, que estava com lepra? A palavra de Deus diz que ele foi então até o homem de Deus para pegar a cura. E o profeta de Deus disse assim, não precisa nem chegar aqui não. Eu vou dar aqui a palavra, leva lá para ele, manda ele voltar, não quero nenhum presente. E ele faz o que eu estou mandando aqui e pronto, acabou. Mas quando ele viu que ele tinha que se lavar no Rio Jordão, por 7 vezes, era um rio podre, de carniça, fedendo. Ele disse, não, de jeito nenhum, não vou. E ele não quis aquilo. Ele preferiu ficar com a lepra do que se humilhar para lavar no rio podre. Ele era cheio de orgulho e ele escondia a sua lepra com a sua roupa. Mas, porém, a palavra do profeta era que ele tinha que tirar a roupa e a lepra tinha que ser vista pelos outros. Então, mergulha aí nesse monte de merda aí. 7 vezes. Ai, que é isso? Esse profeta está louco. E, no entanto, que pegou um soldado dele que foi convencer, olha, é melhor você fazer isso, faz isso, é melhor do que você ficar leproso. Insistindo. Aí lá vai ele, no seu orgulho. Eu penso na dureza. Cara, tem que fazer isso. Orgulhoso, murmurando dentro de si. Aí chega lá aquele fedido. Tira a roupa. Ele não poderia pular de roupa e tudo? Não, mas todo mundo tinha que ver a lepra dele. Porque Deus, para bater o orgulhoso, ele expõe a sua enfermidade. Ele expõe. E ele então tirou a roupa e mergulhou. Essa aqui até tá com gostinho aí. Tá diferenciado esse. Será que comeu camarão? E ele mergulha ali 7 vezes. Mas depois que ele fez isso, gente, a palavra do Senhor diz que ele saiu curado com pele de bebê. Pele de bebê. Ele obedeceu. Então, nós precisamos entender isso. O rei Uzias, ele foi abatido. A lepra vista foi tirada da cidade. Ele morreu numa casa separada do seu reino. Que dureza. Por causa do seu orgulho. Diz lá a palavra do Senhor. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo, morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias descansou com seus antepassados e foi sepultado perto dele, um cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia, ele tinha lepra. Nosso Deus, até na sua morte, ele tinha lepra. E o seu filho Jotão foi o seu sucessor. Então ele acabou sozinho, leproso, doente, enfermo, por causa do orgulho. Vale a pena? Vale a pena? E fora isso, o dia do juízo ainda está separado para ele. Uau! Por que ele não arrependeu lá? Não é? Está escrito bem que não, mas ele se arrependeu, foi lá pedir perdão para o sacerdote.
Mas não está escrito assim. Então, o dia desse juízo, para o orgulho ainda está esperando ele. Que dureza. Então, que esse dia não possa realmente estar conosco. Certo? E só para terminar, a palavra do Senhor em Provérbios 15:33 diz assim: o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Filipenses 2:3 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a vocês mesmos. Romanos 12:3 diz: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem em si um conceito mais elevado do que deve ter de si próprio, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. E Provérbios 22:4 diz assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e a vida. Amém? Amém? Então, em nome de Jesus, fique de pé. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus, eu quero clamar a Deus pela tua vida. Em nome de Jesus, que aquilo que você identificou, né, como orgulho, gente, eu me identifiquei em alguma coisa quando eu estava estudando isso, forte demais, forte demais. E eu quero que você feche seus olhos, eu quero orar por você e pedir ao Senhor para que em nome de Jesus hoje a gente possa lançar fora das nossas vidas todo orgulho. Todo orgulho. Ah, Deus. Senhor, em nome de Jesus, somos o teu povo, somos a tua igreja. Senhor Deus, clamando ao Senhor que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus. Tirar de nós todo orgulho, tudo aquilo, Senhor Deus, que possa tirar a tua presença de nós, que possa fazer o Senhor resistir à nossa vida. Ah, Deus, te pedimos perdão, Senhor Deus, por cada coisa boba, besta, Senhor Deus, por cada prepotência, cada achismo. Em nome de Jesus, ó Deus, eu peço ao Senhor neste momento que o Senhor venha, Pai, com a tua presença sobre nós. Em nome de Jesus, trazendo a humildade, fazendo, Senhor, nós reconhecemos que só o Senhor é bom. Só o Senhor é bom. Só o Senhor é bom, Pai. E aquilo que é do Senhor sobre as nossas vidas é que nos vai fazer caminhar, Pai. Te pedimos, ó Deus, nesta hora, ser conosco, Deus, e nos liberta desse sentimento. Em nome de Jesus Cristo, é que oramos ao Senhor e agradecemos a Ti. Amém. Amém? Em nome de Jesus.